Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje começamos a Semana Santa. Hoje é domingo de Ramos e o domingo da Paixão do Senhor. A gente celebra na mesma liturgia, mas no tempo foi dias antes, aproximadamente uma semana antes da Paixão, quando Jesus entrou em Jerusalém. Por que aproximadamente uma semana antes aquele povo louvava, exaltava a Jesus e com ramos nas mãos acenava e gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor? E uma semana depois os mesmos homens e mulheres, o mesmo povo de Jerusalém vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Vai pedir que Jesus seja crucificado e que um ladrão seja libertado. Sim, escolheram Barrabás, mandaram entregar Jesus à morte. Barrabás era um criminoso, um agitador, e havia cometido homicídio. A tradição diz que ele já havia cometido diversos outros crimes, além desse homicídio antes. E era costume, pela Páscoa, soltar um preso. Eles escolhem Barrabás. Por quê? Por que negaram a Jesus dessa forma? Por que mudaram de opinião uma semana antes? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus pregava nos templos, os templos ficavam lotados, multidões seguiam Jesus. Depois essa mesma multidão que seguia Jesus, que contemplou os seus milagres, que viu a multiplicação dos pães, que viu curas de cegos, paralíticos andando, leprosos sendo limpos. Esse mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi, depois gritou crucifica-o. Por quê? Vamos entender? No Evangelho de hoje. O Evangelho dessa liturgia de hoje é muito grande e extenso. Então eu peguei um pequeno trecho do Evangelho de hoje, de Mateus. Peguei Mateus 27, versículos 1 e 2, depois do versículo 11 ao versículo 25. Vamos mergulhar nesse mistério e entender por que aquele povo disse Hosana ao filho de Davi e depois, uma semana depois, crucifica-o. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos. Jesus compareceu diante do governador que o interrogou. És o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: nada façais a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer a Jesus. O governador tomou então a palavra. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então de Jesus, que é o chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. O governador tornou a perguntar: mas que mal fez ele? Gritavam
ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxesse água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem, isto é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe o entregou para ser crucificado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, eu escolhi esse trecho da paixão de Jesus, que é extenso, começa no capítulo 26, versículo 11, e segue até o capítulo 27, versículo 66. É bem extenso o evangelho. Então eu peguei esse trecho do capítulo 27, versículos 1 e 2, depois do versículo 11 ao versículo 21, porque é exatamente quando o povo pede que Jesus seja crucificado e pede que se solte Barrabás. Como eu dizia, como eu comentava, quando eu meditava com vocês, aquele mesmo povo que havia gritado Hosana ao filho de Davi, agora pede a morte de Jesus. Por quê? A gente comentava antes da leitura do evangelho. Queridos, acontece que aquele povo achava que Jesus ia ser um libertador político. Que Jesus haveria de libertar Israel do domínio de Roma. Jesus havia de reestabelecer um reino em Israel semelhante ao reino do tempo de Davi e de Salomão, em que Israel reinaria sobre outros povos, e que seria um reinado forte e poderoso. Eles esperavam então um Messias libertador político. Só que Jesus não veio nos libertar do domínio de Roma, ou do domínio de qualquer império político que seja. Jesus veio nos libertar, sim, do domínio e do império do pecado, do domínio do império do mal, de Satanás. Ele veio vencer a Satanás. Meu reino não é deste mundo. Já dizia Jesus, o reino de Jesus é lá de cima, lá do alto. Ele é lá de cima, ele é do alto da montanha. E o objetivo de Jesus era levar o povo a participar sim do seu reino. O reino onde não haveria lágrima, não haveria dor, não haveria sofrimento. O reino onde a felicidade seria eterna. No alto da montanha, lá é o reino de Jesus. Aqui é só passagem, mas aquele povo estava fixado demais o olhar nas coisas que passam e se recusava a olhar para as coisas que não passam. E porque queriam bem-estar nesse mundo e perceberam que Jesus não lhes daria bem-estar neste mundo, eles se voltam contra Jesus, incitados pelos sumos sacerdotes, incitados pelos mestres da lei. O povo se volta contra Jesus e pede que ele seja morto na cruz. Contrapartida, a gente vê Pilatos. Pilatos, que era o governador romano, e tinha a incumbência de fazer e de decidir aquele julgamento. Pilatos sabia que Jesus era inocente. O evangelho é claro, o evangelho diz com todas as letras, no versículo 18, diz assim: ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Pilatos sabia que os fariseus, os mestres da lei, haviam entregado Jesus por inveja. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Além da sua consciência clara de saber da inocência de Jesus, além da sua visão clara de saber que aquele teatro todo se armava por inveja dos fariseus que queriam a morte de Jesus, ainda a sua esposa, Cláudia, vem falar com Pilatos. Versículo 19. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: nada faças a esse justo. Hoje fui atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Além da sua convicção moral, a esposa dele, Cláudia, diz: não condene esse homem à morte porque ele é justo, ele é santo. A noite inteira sonhei com ele. E sei que ele é justo, que ele é santo. Não faça uma injustiça, Pilatos. Ela fala para o marido dela: não faça uma injustiça. Queridos, então por que Pilatos cedeu aos fariseus e aos mestres da lei? Concordou que Jesus fosse entregue à morte, fazendo um teatrinho de lavar as mãos, para dizer que ele não era responsável pelo sangue de Jesus, mas que o responsável pelo sangue de Jesus eram aqueles homens. Pilatos até tentou agradá-los, dizendo: vocês gostam que se solte um preso na Páscoa, então vamos soltar esse Jesus. Não queremos que solte Jesus, queremos que solte Barrabás. Mas que mal fez Jesus? Ele não fez mal algum. Barrabás, crucifica-o. Pilatos cede à pressão daqueles homens. Sabe por quê?
Porque Pilatos, como eu disse, ele era o governador romano na Terra Santa. Ele respondia, ele tinha que se reportar a César de tudo o que acontecia na Terra Santa. E ele tinha medo que acontecesse uma revolta popular, que a cidade saísse do seu controle, que houvesse uma guerra civil. E assim ele teria que responder a César. César ia cobrá-lo, porque ele perdeu o controle da cidade. Então, preocupado com o seu cargo político, preocupado em manter-se no governo da Terra Santa para os romanos, Pilatos cede à pressão do mundo. Ou seja, aqueles homens que gritaram Hosana, filho de Davi, agora grita crucificam, porque eles não estavam preocupados com o reino de Deus, o alto da montanha, eles estavam preocupados com o reino aqui nessa terra. Eles queriam prosperidade, eles queriam paz, eles queriam prazeres, eles queriam comida e bebida à vontade, eles queriam riquezas, e achavam que Jesus ia dar isso. Eles perceberam que Jesus não ia dar para eles riquezas, comidas e prazeres, dinheiro e poder nessa vida, que Israel não ia ser um novo império romano dominando o mundo inteiro. Eles se revoltaram a Jesus e disseram crucificam. Estavam preocupados com as coisas que passam. Pilatos tinha plena convicção que Jesus era inocente e santo. Além da sua convicção, ainda veio a sua esposa Cláudia o advertir que sonhou com Jesus a noite toda e que ele exortou a Pilatos que não crucificasse Jesus. Mesmo assim, Pilatos cedeu à pressão popular, porque Pilatos estava preocupado com o seu cargo político, com o seu poder, com a sua influência no mundo, e com todo o bem-estar que a posição de governador romano na Terra Santa lhe conferia. Ele não queria ficar mal com César. Para não ficar mal com César, ele condena Filho de Deus feito homem, Deus eterno e todo-poderoso, segunda pessoa da Santíssima Trindade, à morte, covardemente. Você já entendeu o recado, não é? Não dá para ser amigo de Deus e do mundo, meu amado. Ou buscamos a amizade do mundo, ou buscamos a amizade de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você ama esse e odeia aquele. Não dá para servir a Deus e ao mundo. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e ao mamão. No fundo de tudo, o que aqueles judeus queriam? Poder e dinheiro e prazer. No fundo de tudo, o que Pilatos queria manter? O seu poder, o seu dinheiro, os prazeres que o seu cargo político lhe dava. E o que você tem buscado? Se até hoje você tem buscado poder e prazer, sabe que isso passa, que isso apodrece, e que se você se apegar a essa busca incessante de poder e prazer, você vai passar e apodrecer junto com o seu poder e com o seu prazer. Saiba que cada vez que você deixa as coisas de Deus em segundo plano e coloca em primeiro lugar a sua busca por satisfação, prazer e poder e dinheiro e bens e prazeres e satisfações nessa terra, você está entregando Jesus à morte de cruz. Mas como assim? Estou entregando Jesus à morte de cruz? Sim. Sabe por quê? Porque matar a Jesus na cruz é cometer pecado mortal. Cada vez que a gente comete um pecado mortal, estamos matando Jesus na cruz novamente. Eu faço essa analogia. Cada pecado venial que cometemos é como uma chicotada nas costas de Jesus na flagelação. Cada pecado venial que cometemos é como um espinho na coroa de espinhos de Jesus. Mas cada pecado mortal é como aquela lança do centurião que transpassou o lado de Jesus aberto na cruz. Mas o que tem a ver pecado mortal com a busca de prazer e de dinheiro, e com querer ser rico, com querer ter prazer, com querer viver uma vida super confortável nessa terra e colocar isso em primeiro lugar? Queridos, aí está, colocar isso em primeiro lugar. Porque quando você faz da sua vida uma busca de poder, uma busca de prazer, quando você põe a sua felicidade nas coisas que passam, ali está o seu Deus. Ali está o seu Deus. O seu Deus talvez tenha sido o trabalho, o seu Deus talvez tenha sido o lazer, o divertimento. O seu Deus talvez tenha sido os passeios.
Talvez o seu Deus tenha sido o seu próprio umbigo. Você egoisticamente só busca as coisas para sua própria satisfação. Igualzinho Pilatos, igual aquele povo que gritou Hosana ao filho de Davi e depois gritou crucifica-o, porque Jesus não havia satisfeito as vontades dele. Tem muito cristão que no fundo não passa de uma criança animada que grita e esperneia se não faz a vontade dele. Querido, mas a gente não está aqui para fazer a nossa vontade. Estamos aqui para fazer a vontade de Jesus. Esse dia, quero te convidar a olhar para você mesmo e mostrar a você essa realidade espiritual. Se você se apegar às coisas que passam, se a sua vida for um constante busca o prazer e foge da dor, ou seja, foge de tudo aquilo que não é agradável à carne humana, de tudo aquilo que não é prazeroso, aí na missa não é tão prazeroso. Então eu vou na missa quando eu quero. A rezar o rosário todo dia não é prazeroso, então eu não rezo o rosário. A ler a Bíblia não é prazeroso, então eu não leio a Bíblia. Ficar no celular é prazeroso, então eu fico no celular. Ir na praia é prazeroso, então eu vou à praia. Comer um churrasco é prazeroso, então eu vou comer um churrasco. E vive só para buscar o prazer e fugir daquilo que não gera prazer. Se você tem vivido essa vida, você está no caminho de Pilatos. Você está no caminho como o mesmo caminho que seguiu aquele povo. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Depois crucifica. Será que você não tem gritado com a sua vida, com o seu jeito de viver? Crucificam. Pensa. Reflete. Que essa palavra, que essa meditação gere vida nova para o seu coração. Hoje celebramos o Domingo da Paixão. Começamos a liturgia com Jesus sendo saudado, Hosana ao filho de Davi. Terminamos a liturgia com Jesus sendo crucificado e morto na cruz. E no nosso coração? Será que com os lábios a gente tem gritado Hosana ao filho de Davi? Com a nossa vida a gente tem gritado crucificam? Medita, pensa. Que essa reflexão te conduz à vida eterna. Que essa meditação te conduz à luz e à vida eterna. Pensa. Jesus tem tomado o primeiro lugar na minha vida? Ou o primeiro lugar da minha vida tem sido ocupado pelas coisas que passam? Que a Santíssima Virgem te conduza nesse caminho de meditação. E que pegando nas tuas mãos, ela te conduza a adorar a Jesus. Adorar o Deus verdadeiro. E não adorar a nós mesmos. Não adorar a nossa vontade. A não fazer e satisfazer e buscar a nossa vontade. Mas a vontade de Jesus. Porque Ele é o Senhor. E Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.